Salve, salve, nação rubro-negra! Está no ar a segunda edição do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do mais querido do Brasil. Flamengo e Fluminense jogaram essa manhã pelo jogo de ida do Campeonato Carioca Feminino. Dunche diz que já tem o seu nome ideal para substituir o Marcos Braz. Na Itália, ex-atacante do São Paulo é um ótimo nome para substituir o Gabigol. Flamengo segue avançando no projeto de construção do tão sonhado estádio próprio. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final para não perder nada do nosso Mengão queridão. Olá você, muito boa tarde. Por pouco, mas muito pouco mesmo, o Flamengo não saiu em vantagem na decisão. Neste sábado, empatou com o Fluminense por 1-1 em jogo válido pela ida da final do Campeonato Carioca Feminino. A partida aconteceu no estádio Luso-Brasileiro, aqui no Rio de Janeiro, na Ilha do Governador. O Mengão abriu o placar com o Jucinara de falta, mas cedeu o empate nos minutos finais, terminando a partida em 1-1. O técnico Maurício Salgado escalou o Flamengo com Carol Alves, Fabi Simões, Daiane, Núbia e Jucinara, Mona Lisa, Jenny, que é a capitã, e Gláucia, Gisele, Crivellari e Cristiane. O segundo e decisivo jogo da final será no dia 25 de novembro, na próxima quinta-feira, às 20 horas, também no estádio Luso-Brasileiro. Com o resultado do primeiro jogo, o Flamengo precisa vencer a segunda partida para chegar ao 8º título da sua história. Já o rival Fluminense tenta uma conquista inédita no futebol feminino. Após a conquista do pentacampeonato da Copa do Brasil, o torcedor do Flamengo, Richard Bastani, de 50 anos, foi atacado por atleticanos em um bar na região da Pampulha, em Belo Horizonte. Ele passou quase uma semana internado no Hospital Horizonte, no centro-sul da capital mineira, e nesse sábado ele recebeu alta afinal. O Bastani foi encaminhado inicialmente ao Hospital Risoleta Neves, onde passou por uma tomografia que revelou que ele sofreu um sangramento intracraniano. Além disso, sofreu várias fraturas no braço ao tentar se proteger dos chutes desferidos pelos vândalos do Atlético Mineiro. O Richard também lesionou o assoalho da órbita do olho. O Richard foi assistir a final da Copa do Brasil acompanhado do seu genro, que é cruzeirense, em uma quadra no bairro Santa Teresa, junto com a torcida Fla BH. Com o Mengão conquistando a taça, ele foi comemorar o título com a sua filha e o namorado dela, em um bar na Avenida Sebastião de Brito, onde foi provocado e agredido barbaramente pelos torcedores covardes do Atlético Mineiro. Mas, graças a Deus, ele já teve alta e voltou para casa feliz e ainda comemorando o pentacampeonato do Mengão em cima do Galo depenado. O Flamengo voltou aos treinos nesse sábado depois de 2 dias de folga e, desse modo, quem também compareceu no CT do Ninho do Urubu para trabalho em campo foi o nosso querido Nico de la Cruz. O meia iniciou a sua transição física e tem chance, mesmo que pequena, de jogar contra o Cuiabá na próxima quarta-feira na Arena Pantanal pelo Brasileirão. Nesse sentido, os próximos 3 dias serão decisivos para o meia. De acordo com a apuração do Coluna do Fla, o De la Cruz foi a campo nesse sábado, mas ainda em trabalho separado do restante do elenco. O meia entra na reta final de recuperação após sofrer lesão na coxa direita. Agora o departamento médico do Flamengo vai tentar deixar o uruguaio em condições de participar do próximo jogo do Mengão na próxima quarta-feira. O De la Cruz sofreu uma lesão na partida de volta da semifinal da Copa do Brasil contra o Corinthians. Naquela ocasião, o jogador deixou o campo na segunda etapa depois de dores musculares na coxa direita. Desde então, ele permanece sob os cuidados do departamento médico do Flamengo. Excelente notícia para o Mengão.
O Flamengo segue avançando no projeto de construção do tão sonhado estádio próprio. Depois de vencer o leilão do terreno do gasômetro em julho desse ano, o clube começou a definir o seu cronograma e, nesse sentido, o vice-presidente de patrimônio do Flamengo, Marcos Bodan, revelou que o início das obras devem acontecer em maio de 2026. Quando começa a obra? Está projetado para que a gente tenha 3 anos de obra. Então, se a gente entregar em novembro de 2029, vamos começar em maio de 2026 para sempre ter uma gordurinha. Antes de inaugurar o estádio, a gente tem que jogar um bom futebol lá, declarou o Bodan numa entrevista à CNN. O espaço de 86 mil metros quadrados do terreno do gasômetro foi arrematado por 138,1 milhões de reais, valor mínimo estipulado pela Prefeitura na licitação. Desse modo, o Flamengo concluiu o pagamento em agosto. As obras vão ter início em maio de 2026 e devem ser concluídas em 3 anos. O objetivo é que o novo estádio seja inaugurado no dia 15 de novembro de 2029, quando o Flamengo vai completar 134 anos de história. O clube nunca escondeu a inspiração no Signal Iduna Park, que é o estádio do Borussia Dortmund da Alemanha. Desse modo, o estádio do Flamengo deve ter semelhanças com a arena do time alemão, com uma expectativa de 79 mil torcedores. O Flamengo seguiu sendo homenageado durante toda essa sexta-feira por conta do seu aniversário de 129 anos. Dessa vez, quem desejou os parabéns ao Flamengo foi o Bayern de Munique da Alemanha. Por meio de uma ação feita nas redes sociais, o time alemão tratou de celebrar junto com o Flamengo. No perfil voltado ao Brasil, o Bayern de Munique compartilhou um vídeo no qual os atletas Kimmich e Sané apareceram dando parabéns ao mais querido. Além disso, o time alemão escreveu a seguinte frase: "Alô Flamengo, aquele abraço, feliz aniversário com recado dos nossos bávaros." Quem não está rendido ao futebol do Coringa em 2024 é maluco ou é cego. O capitão do Flamengo, Gerson, é um dos principais destaques do Flamengo e um dos principais jogadores do futebol brasileiro nessa temporada. E não à toa, ele foi eleito o craque do mês de outubro no Brasileirão. O Flamengo disputou 4 jogos nesse Brasileirão em outubro. Jogou contra o Bahia, contra o Fluminense, contra o Juventude e contra o Internacional. Teve 2 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Nesse ínterim, o Gerson atuou em 3 partidas, nas quais deu 2 assistências e teve uma nota 7,8, segundo publicação do campeonato nas redes sociais. O atual capitão do Flamengo já disputou 53 partidas, nas quais marcou 4 gols e deu 8 assistências. E, além disso, o camisa 8 conseguiu coroar a sua excelente temporada com o título do pentacampeonato da Copa do Brasil. Devido à sua excelente temporada pelo Flamengo, o Dorival Júnior o convocou novamente para a seleção brasileira. Nessa quinta-feira, ele jogou muito bem e jogou os 90 minutos no empate do Brasil com a Venezuela, por 1-1. Agora o Gerson fica à disposição da amarelinha para o jogo contra o Uruguai na próxima terça-feira em Salvador, na Bahia. E por conta disso, vai ser mais um desfalque do Flamengo contra o Cuiabá na quarta-feira. Maravilha! Se você está curtindo esse programa, então não esquece, por favor, manda brasa agora no like para fortalecer o nosso canal. E se você ainda não é inscrito, bora lá, me dá esse prazer, me dá essa honra. Aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali, pronto. Simples assim. Valeu! O vice-presidente geral e jurídico do Flamengo, Rodrigo Dunche, candidato à presidência do Flamengo pela situação, afirmou que já definiu quem vai ser o possível substituto do Marcos Braz, que comanda o futebol do clube do Flamengo atualmente. O Dunche afirmou que, caso vença a eleição, pretende fazer mudanças no perfil do dirigente que vai comandar o futebol do clube. Aspas, eu vou colocar um diretor técnico de futebol, alguém ligado mais ao campo, que tenha uma reconhecida liderança no futebol brasileiro. O Marcos Braz prestou um relevante serviço ao Flamengo, mas ele mesmo já reconheceu que o seu ciclo se encerrou.
eu enxergo que hoje existe uma dificuldade da diretoria em ter um relacionamento mais próximo com o campo. O treinador não pode ter um dirigente querendo se meter no dia a dia dele, mas um cara que tem assim crescido dentro do futebol, tem facilidade em se relacionar com o treinador. Falou o Dunche sem revelar um nome em entrevista ao Charla Podcast. Segundo o portal Mundo Rubro-Negro, o Rodrigo Dunche tem o desejo de escolher o ex-meia Diego Ribas para comandar o futebol do Flamengo a partir da próxima temporada. Se vencer a eleição, o Dunche tem o objetivo de manter o Bruno Spindel como diretor executivo, mas quer um nome para trabalhar do lado do diretor executivo do dia a dia do Flamengo. Diego Ribas, que jogou no Flamengo de 2016 a 2022 e foi campeão em inúmeros títulos na Gávea, é o nome ideal para essa função. Aí eu te pergunto, você acha uma boa a escolha do Diego Ribas para o lugar do Marcos Braz? Coloca aí! Com o Gabigol de saída e o Pedro se recuperando de uma grave lesão no joelho e com a volta prevista somente para os meados de 2025, a diretoria do Flamengo deve ter como prioridade um centroavante para o Felipe Luiz, visto que apenas o Carlinhos estaria disponível na posição e, pelo visto, vai ser negociado no início dessa janela. Assim, começam as especulações na torcida e nomes são sugeridos. Dessa forma, o Mundo Rubro-Negro traz o nome do Brenner, atacante com ótima passagem pelo São Paulo, comentado por alguns da nação e que seria uma grande contratação. O Brenner tem 24 anos e surgiu no São Paulo como uma grande promessa. Precoce, ele chegou a ser titular no Sub-20 da seleção brasileira com apenas 17 anos. No Clube Paulista, foi um dos destaques em 2020, onde foi artilheiro da equipe com 20 gols marcados em 36 jogos. No ano seguinte, ele foi negociado ao Cincinnati da MLS, que é a Liga Americana de Futebol, e por lá foi destaque e artilheiro, marcando 27 gols e dando 7 assistências em 73 jogos, o que rendeu a sua ida imediatamente para a Europa. Na temporada passada na Udinese da Itália, o Brenner, desde que chegou, sofreu muito com lesões, o que minou as suas chances de jogar. Há quase um ano e meio no clube, ele somou apenas 17 partidas, sendo que 9 foram na atual temporada. Nesse tempo, balançou as redes somente 2 vezes. Mesmo com mais minutagens, o atacante não vem tendo sequência com o atual técnico e não entra em campo há um mês, desde a derrota para o Milan por 1-0 no dia 19 de outubro. Atacante veloz e com grande poderio de finalização, o Brenner se destaca pelo seu oportunismo. Seu ótimo posicionamento dentro da área o coloca quase sempre em situação perigosa de gol. Apesar da altura, 1,76 m, ele tem um ótimo cabeceio e também pode jogar flutuando no ataque, esperando a oportunidade para quebrar linhas em velocidade ou receber e servir um companheiro. Diferente do Gabigol, o Brenner não tem uma técnica das mais refinadas, mas a sua ótima finalização e o seu posicionamento o colocam como um bom substituto para o Pedro. Buscando oportunidades, uma volta ao Brasil poderia ser muito bem-vinda ao atacante, que já jogou no Rio de Janeiro numa passagem muito discreta pelo Fluminense. Avaliado em 8,5 milhões de euros, 52 milhões de reais, segundo o Transfermarkt, por conta da fase do centroavante, ele poderia ser liberado por um valor menor pela Udinese. Além disso, há a possibilidade de um empréstimo com opção de compra. Aí eu te pergunto, você acha uma boa vinda do Brenner para o Flamengo? Coloca aí! Beleza, como hoje é sábado, eu quero mandar os abraços para os meus amigos e minhas amigas que me pediram e que estão sempre aqui comigo prestigiando o nosso canal. Bora lá! Alô, meu amigo Manuel Ferreira, de Água Doce do Norte, no Espírito Santo.
Alô, meu amigo José Ludovino, aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, meu amigo Carlos André Passos. Alô, amigo Alcelino. Alô, Gilmar. Alô, Afonso. Alô, Bernardo. Todos lá de Teixeira Freitas, na Bahia. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, meu amigo José Clóvis de Jesus Nascimento de Tuiutaba, no Pará. Alô, Titico Flazico de Engazeiras, no Ceará. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, meu amigo Otávio Bueno de Almeida, de Cuiabá, no Mato Grosso. Alô, amigo Edinaldo José, aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, meu amigo Jorge Luiz Cheguinho. Alô, meu amigo Azir. Alô, amigo Amarildo Fernandes de Carvalho. Aquele abração para vocês, meus queridos. Tamo juntos! Bom, por enquanto foi isso. Espero que você tenha gostado do nosso programa. Muito obrigado por você ter ficado comigo aqui. De coração, um grande abraço. Não esquece de compartilhar com seus amigos e parentes flamenguistas esse programa pra gente crescer o nosso canal. Eu conto muito com você. Bora lá ser feliz. Pra cima deles, Mengão!